Olá, boa noite. 70% dos brasileiros estão conectados à internet. O celular se tornou o inimigo dos trabalhadores. É possível fazer o detox digital? E uma pesquisa mostra que 4 em cada 10 adolescentes se incomodam quando os pais não desgrudam dos aparelhos. E mais, Centro de Valorização da Vida, o CVV, abre processo seletivo para voluntários. E presidente dos Estados Unidos diz que Irã está se acalmando e que vai impor novas sanções ao país. O Jornal da UFO começa agora. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez hoje um pronunciamento na Casa Branca para falar sobre o ataque do Irã a 2 bases militares do país no Iraque ocorridos na noite de ontem. Para a imprensa, o republicano avaliou que o conflito está acalmando, anunciou que o Irã deverá sofrer novas sanções e reforçou informação anterior que assegurava que nenhum cidadão dos Estados Unidos foi morto no ataque. Na avaliação de Trump, o confronto com o Irã está diminuindo. O Centro de Valorização da Vida, o CVV, entidade que oferece apoio emocional gratuitamente 24 horas por dia, abre segunda turma do programa de seleção de voluntários. Quem tem as informações é o repórter Fernando Cunha. Para ser voluntário do CVV, o candidato deve ter mais de 18 anos de idade, ser alfabetizado, ter também disponibilidade semanal de 4 horas e meia e, além disso, ele deve ser aprovado no programa de seleção de voluntários. E eu converso agora com a Maria Angélica Gomes, que é voluntária do CVV. Maria Angélica, o que é o CVV e qual a importância desse trabalho? O CVV, Fernando, é um trabalho de apoio emocional, é um pronto-socorro emocional, onde as pessoas que por algum problema momentâneo ou por uma situação de depressão, ela se encontra necessitando de um apoio, de desabafar, e ela procura o CVV para fazer esse desabafo. Os voluntários, por sua vez, eles estão preparados para fazer o acolhimento dessa pessoa e permitir que essa pessoa se sinta acolhida e assim, se sentindo acolhida, ela consiga fazer o processo dela de entender um pouco melhor a situação, encontrar possíveis soluções. Por que é importante o CVV? Nos dias de hoje, onde as pessoas têm corrido tanto, cada um em busca de suas metas, dos seus objetivos, cada vez mais, menos tempo se tem para ouvir as pessoas. Às vezes, na própria família, as pessoas têm dificuldade de encontrar esse ouvido atento e acolhedor. Então, o número de depressão tem aumentado, as doenças mentais cada vez se agravando, e nesse contexto todo, o CVV se torna fundamental para fazer esse trabalho de apoio emocional a essas pessoas. Agora, para ser um voluntário CVV, tem que passar por um curso, uma qualificação. E esses cursos serão quando? O curso, nós faremos a segunda turma, ela começa agora em fevereiro de 2020, e nós teremos 2 turmas. Vamos formar uma turma que vai acontecer nas terças e quintas, durante 5 semanas, à noite, e teremos também turmas nos finais de semana, sábado e domingo, onde as pessoas também ficarão durante 4 semanas participando desse programa. E tem um limite de inscrições? Não, nós não temos limite. Para nós, quanto mais pessoas procurarem, nós teremos condições de oferecer um maior número de pessoas atendendo, porque hoje o CVV tem fila de espera. As pessoas ligam e como não tem atendente, é no Brasil todo, o sistema vai roteando e direcionando as ligações para onde tem telefones desocupados, mas tem pessoas que ficam esperando e às vezes tem filas de espera muito grande. E para fazer as inscrições, qual o procedimento? A pessoa pode tanto fazer a inscrição no Facebook. O Facebook é CVV Uberlândia, lá ele vai ter acesso a um link onde ele vai poder fazer a inscrição, e também pode fazer pelo site do CVV, que é cvv.org/voluntário. Lá também ele vai encontrar esse link e fazer a inscrição. Bom, obrigado. Eu conversei com a Maria Angélica Gomes, que é voluntária do CVV,
E está aí uma oportunidade para você começar o ano de 2020 ajudando as outras pessoas. E lembrando que o número para atendimento, para quem necessita de ajuda, é o número 188. Fernando Cunha para o Jornal da UFO. 70% dos brasileiros estão conectados à internet. A principal forma de acesso à rede são os smartphones. Só que, de aliados, os celulares se tornaram verdadeiros inimigos dos trabalhadores. Isso porque a tecnologia acaba fazendo com que eles não deixem de trabalhar nem quando chegam em casa. Por outro lado, há aqueles que não estão ligados a nenhuma das modernas formas de comunicação. Você já tentou se desligar das mensagens do trabalho fora do expediente? O celular termina não deixando que isso aconteça. Eu tenho unidades 24 horas e aí o pessoal precisa de ajuda. Só que tem gente que não quer nem saber. Quando eu saio do trabalho já desligo. Tem 2 crianças em casa também que tá a milhão. Mas é só olhar ao redor. Pessoas andando nas ruas digitando no smartphone. Para muitos, até um companheiro durante 24 horas por dia. Você arruma assunto pelo celular, mas no tete-a-tete você não tem assunto. A pesquisa feita pelo Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Informação, realizada todos os anos, aponta que no Brasil 7 em cada 10 brasileiros estão conectados à internet e o smartphone é o principal meio de acesso à rede. E por causa dessa facilidade, levar trabalho para casa é mais comum que se imagina. Este consultor de RH acredita que na sociedade da informação, desligar o telefone para não receber mensagens é uma decisão individual. Vai do bom senso de cada um. Eu acho que tem que haver o equilíbrio no uso da tecnologia, né? Você tem que saber respeitar o seu tempo, respeitar a sua qualidade de vida, usando a tecnologia a seu favor. Já outro trabalho feito pelo pesquisador Felipe Teixeira entrevistou mais de 11 mil pessoas entre 16 e 79 anos em 6 capitais do país para mapear o comportamento daqueles que não usam nenhuma forma moderna de comunicação, como o Facebook, Instagram, Twitter e WhatsApp. Os dados revelam, dos cerca de 100 milhões de brasileiros não usuários de redes sociais, 4 em cada 10 estão abaixo dos 45 anos. E essa decisão acontece porque essas pessoas não querem que seus relacionamentos, suas relações sejam definidas por parâmetros e algoritmos dessas plataformas e preferem arquitetar suas relações de maneira autônoma e fora desses ambientes. É possível, então, fazer um detox digital? Bom, esse é o nosso tema do Jornal da UFO de hoje e aqui no estúdio eu recebo 2 convidados, o Wesley Nazaré, psicólogo. Muito obrigado pela participação, Wesley. Eu quem agradeço. E também Alexia Pádua, professora da FACED. Muito obrigado, Alexia. Obrigada pelo convite. Bom, eu vou fazer uma pergunta que eu quero que os 2 respondam, que é o seguinte: é possível fazer esse detox digital? Alexia, por favor, primeiro. Então, eu fiquei, quando fui convidada para vir, eu fiquei pensando muito nisso, porque eu fiquei pensando se o mais importante é a gente fazer o detox, ou o mais importante é a gente compreender, né, o que significa essa cultura digital e daí pensar na nossa maneira de se inserir nela. Né, porque eu acho que fazer o detox, por mais que a gente não tenha os aparelhos, há momentos da nossa vida em que nós vamos precisar deles. Então, por exemplo, para fazer inscrição para o Enem, eu preciso. Para marcar hoje uma consulta no SUS, eu preciso. Então, é meio complicado eu não, né, me conectar. Então eu fiquei pensando muito se a questão é o detox ou se a questão é a gente pensar como a gente está fazendo o uso, né, e como nós estamos nos inserindo nessa cultura. Concorda com a Alexia, Wesley? Sim, acredito que todas as vezes que a gente excede em um comportamento, seja ele o de comer demais, seja ele o de beber demais, seja ele o de usar as tecnologias de uma maneira excessiva e nociva, vai acontecer alguma repercussão negativa em nossas vidas. Se a gente criar só, vamos pensar, fazer uma analogia com o comer excessivo. Aí eu faço uma dieta, perco peso e de repente eu volto do efeito sanfona, né? Eu acredito que talvez todos nós, sobretudo algumas populações mais vulneráveis, como adolescentes e pessoas, né, como na reportagem a gente viu, que ficam trabalhando até muito mais do que deveriam em função do acesso à tecnologia, devem pensar uma maneira de
uma psicoeducação sobre isso, de como nós podemos nos relacionar com as mídias digitais, que não é só uma ou duas. Hoje nós estamos cercados das mídias digitais, os smartphones concentram as mídias digitais, de maneira em que isso não torne a nossa vida em alguma esfera, por exemplo, o campo das relações humanas, afetiva e sexualmente falando, por exemplo, muitos matrimônios, muitos namoros estão prejudicados em razão do uso excessivo de tecnologia. Então, por exemplo, as pessoas se distanciam fisicamente em função de uma espécie de construção, uma espécie abusiva, o uso excessivo da tecnologia em momentos que não deveriam. Por exemplo, é clássico aquela cena numa mesa de jantar, um casal olhando para o celular e não conversando entre si. Então, acho que isso já é um modo excessivo, que a gente precisa de uma psicoeducação. Esse é o momento, talvez, que a gente pode exercitar o desligar o aparelho e, de repente, se conectar com a pessoa que está ao lado. Então, Wesley, você falou, né? Eu tenho prestado muita atenção, como pesquiso isso, né? Eu vivo prestando atenção em como as pessoas estão fazendo uso dos seus dispositivos móveis. E ao mesmo tempo que essa cena realmente do restaurante, por exemplo, né, das pessoas, de um casal não conversando, cada um no seu celular, eu vejo muitas vezes o celular, né, sendo usado como um motivo de comunicação. Então eu pego alguma coisa no meu celular e mostro, e aí isso vai gerar uma discussão. Por isso que eu digo que a questão é muito da gente pensar como a gente está usando. A gente pode usar esses dispositivos móveis, que são muito individuais, para gerar um diálogo, para gerar uma comunicação. Mas, com certeza, o tempo todo, a gente tem que estar se vendo nesse uso, né? Para poder modificar esse uso e utilizar aquilo que é potencial nele, não aquilo que é prejudicial. Né? Seria um uso consciente, né, Wesley? Tornar o comportamento consciente talvez seja a melhor maneira de não deixar com que o comportamento vicioso tome conta sem que a pessoa tenha noção de que os prejuízos estão acontecendo. Quando eu falei das populações vulneráveis, é isso. Por exemplo, é difícil, mas, por exemplo, crianças e adolescentes não conseguem dar limites como os adultos poderiam dar. Embora a gente percebe também que muitos de nós adultos estamos sem, muitas vezes, ter o teor saudável dessa ferramenta. Por exemplo, um profissional. Tem profissionais, por exemplo, que tem médico cirurgião. Muitas vezes ele não pode desligar o seu celular em função da sua própria profissão. Tem que ficar em alerta. Alerta, ele está de plantão, de repente tem uma paciente que pode dar à luz a qualquer momento. Muito bem. Agora, quantos dos outros profissionais que o celular, o e-mail que chega que era para ver no outro dia, leva algum material extra do trabalho para se fazer em casa, realmente precisa daquilo? Será que realmente nós precisamos? É uma forma alienada de lidar com as questões do trabalho. Então, a palavra comportamento consciente ou a palavra psicoeducação desse comportamento talvez caberia bem na ideia de tornar isso um pouco mais saudável. Bom, o Wesley citou a questão de um casal estar na mesa, mexendo no celular e não olhar olho no olho. Bom, é comum também isso entre os pais, que reclamam do tempo excessivo que os filhos dedicam aos celulares. Mas o jogo está mudando. Uma pesquisa mostra que 4 em cada 10 adolescentes se incomodam quando os pais não desgrudam dos aparelhos. Mãe. 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 Não adianta chamar. Quando a Marli pega no celular, esquece da vida. Às vezes eu sento no sofá, vou dar uma olhada no celular, aí começo a ler alguma coisa, aí daqui a pouco põe no jogo, aí uma coisa, aí ela me chama, eu às vezes nem escuto que ela está me chamando, depois que eu percebo que ela me chamou. O comportamento irrita a Raíssa, filha de 15 anos. Às vezes, porque às vezes ela fica jogando e eu quero falar com ela sobre alguma coisa e ela demora, pra dar atenção. 4 em cada 10 adolescentes acham que os pais extrapolam no uso da tecnologia. A conclusão é de um levantamento da organização americana Common Sense Media. O estudo, realizado com 500 famílias nos Estados Unidos, também identificou que 45% dos pais entrevistados se sentem dependentes dos smartphones. Que o diga a Marli. E aí quando você vê, passou meia hora, passou 1 hora e você tinha um monte de coisa para fazer e não fez.
um monte de coisa para fazer e para conversar com os filhos, por exemplo. Ainda de acordo com a pesquisa, a cada 10 jovens que consideram os pais viciados em smartphones, pelo menos 2 concordam que esse comportamento afeta diretamente o relacionamento em casa. O pai da Eduarda teve uma estratégia para tirar o celular dela e das irmãs durante um jantar. A foto foi o único registro digital. As meninas passaram a noite sem o smartphone. Para a gente interagir mais, para a gente conversar mais, foi muito bom. Foi muito, muito bom. Eu acho que a gente aproveitou muito mais. Especialista em tecnologia, o jornalista Etevaldo Siqueira aconselha: é preciso se reeducar e tentar diminuir o tempo e a dependência que temos do celular e focar essa energia nas relações fora da internet. No fim, você vai criar um arquipélago de pessoas na família, com dezenas de pontos que não se comunicam entre si. Estão se comunicando com o resto do mundo e que perdem o sentido mais humano de aproximação, de convívio, das coisas boas realmente que a vida tem que ter e que o celular está sabotando ou prejudicando. Bom, a gente já está acostumado a ver jovens que nascem em meio à tecnologia e os pais, pelo jeito, também estão adeptos, até por muito tempo, a essas tecnologias. Concorda com a reportagem, Alexia? Concordo. Eu acho que, principalmente, pais de classe média, para cima, porque a gente vê que daqueles 70% que no início você disse que estão conectados à internet, a gente ainda tem em algumas classes sociais e regiões do Brasil várias pessoas que não se conectam por não terem nem a infraestrutura para isso. Mas então vamos pensar numa família de classe média, Aí eu concordo, eu acho que é isso mesmo. E aí eu acho que tem a ver com o que a gente conversou um pouco antes, e também a reportagem um pouco anterior falou, que é a questão do trabalho. Como hoje, para trabalhar, a gente depende muito desse celular, E aí, então, às vezes a gente não consegue organizar a nossa rotina para dividir um pouco esses afazeres. E outra coisa que eu percebo, e aí percebo também, assim, inclusive na minha família e tal, é que às vezes tem um pouco de ciúmes, vamos dizer assim, porque o Instagram o adolescente pode usar, mas que isso, você, velha assim, tá se comunicando no Instagram, pra quê, Ou até tá me seguindo, por aqui. Então eu acho que são várias questões que geram esse incômodo. E foram ditas ali tantas coisas que eu fiquei pensando em tantas informações ali importantes da gente pensar, Uma coisa que eu acho por exemplo, essa questão de vamos jantar, então vamos desligar o celular. Já falei um pouco sobre isso. E eu tenho percebido como é que a cultura digital é algo muito nova e que invadiu muito rápido as nossas vidas, Mas como é que a sociedade como um todo tem já criado mecanismos para mudar essa nossa relação? Então, aquela história do pai que pediu, para as filhas se desconectarem, para eles conversarem mais. Tem restaurantes que eu já fui, aonde existem placas assim: não temos Wi-Fi, conversem entre vocês, Esses dias também estava numa padaria em São Paulo e tinha um quadrinho para a gente enfeitar a casa da gente, que era o Wi-Fi, a senha do Wi-Fi só depois de 30 minutos de conversa. Então eu acho que isso tem se tornado assim, por exemplo, a gente tem visto várias publicidades, inclusive de operadoras, que também nos chamam a atenção para isso, Algumas que mostram como é que você andar usando o celular, como as imagens ali mostraram. Eu acho que também eles quiseram fazer uma relação com a questão do trânsito, dos carros mesmo. Podem gerar trombadas, acidentes, Agora, a propaganda de um banco que fez muito sucesso, nesse final de ano, era sobre um robô e como ele mesmo falando, que ele é uma inteligência artificial e que o ser humano tem muito mais a criar, do que a inteligência artificial que é programada. Então, assim, são muitas questões para a gente pensar
E que eu acho que o importante é a gente não colocar a tecnologia digital como uma inimiga, mas é essa questão mesmo da gente cada vez mais ir entendendo essa nova cultura, não tão mais nova, em que a gente se insere, para a gente pensar, e aí para todas as faixas etárias. E claro, para cada uma, o motivo de usar é diferente e, portanto, essa educação, essa psicoeducação, né, ela também precisa ser diferente, porque são usos diferentes, em momentos diferentes, por motivos diferentes, mas todos nós precisamos pensar nisso. Precisamos refletir, né, Alexia? Bom, aí vamos supor que uma pessoa que está assistindo um jornal fala assim, eu não sou dependente da tecnologia. Wesley, quais são os sinais que mostram que essa pessoa ela está, sim, dependente do aparelho celular? Sim. Bom, as pesquisas ao longo dos anos, das décadas, foram modificando em termos de começar a identificar o comportamento de uso excessivo de tecnologia, de dependência de internet, talvez seja o nome hoje mais comum, para a gente poder pensar sobre isso. A questão, por exemplo, da tolerância. Cada vez eu preciso de mais tempo plugado, ligado, conectado, para eu me sentir entre aspas, um pouco realizado, prazeroso, satisfeito. Um segundo ponto é, não, eu vou ficar só meia horinha aqui, de repente quando eu vi passaram-se 2 horas e meia. Tem, na maioria dos smartphones, tem um contador de tempo das tecnologias. Um paciente meu essa semana me disse, olha, eu fico 8 horas e meia em redes sociais. 8 horas e meia ninguém fica nem trabalhando. Nem trabalhando, então, é assim, né? Olha só o tempo excessivo que está sendo gasto em uma área de tecnologia sem mesmo a pessoa saber. Então, eu pretendo gastar X e gasto mais. E a questão também de quando é retirada, não, acabou o sinal. Ou acabou a bateria. Começa a sentir um desconforto. Começa a sentir uma ansiedade, começa a faltar como se tivesse, eu brinco, né? Parece que está sem roupas, né? Tá desconfortável, está faltando alguma coisa. Então isso a gente chamaria de alguma síndrome da abstinência. E também, como toda compulsão, para ser um problema a ser tratado, ela precisa afetar áreas da vida. A vida pessoal, a pessoa que não consegue trabalhar direito. Tem muita gente que está trabalhando além da conta. Tem muitas pessoas que não estão conseguindo trabalhar, porque vão trabalhar e aí fica do lado do celular e toda hora o celular está chamando a atenção e prejudicando a concentração, o rendimento. Pessoas que estão, por exemplo, nós falamos direito sobre o trânsito, o uso de celular no trânsito já está sendo equiparado ao uso de álcool e outras drogas no trânsito. Então, assim, nós temos várias possibilidade de prejuízos da vida, nas áreas da vida, em função do uso excessivo de tecnologia. Quando isso acontece, então é preciso a gente repensar. O DSM-5, que é um dos manuais diagnósticos da nossa área de psicologia e psiquiatria, já traz a dependência de internet, jogos, redes sociais, pornografia, como sendo objeto de estudo e de diagnóstico e tratamento. O próximo lançamento do Código Internacional das Doenças deve trazer a dependência de internet como um quadro nosológico. O que a gente aponta não é algo novo, mas é algo que está afetando a vida das pessoas. Se alguma pessoa se sente realmente prejudicada e não consegue colocar alguns parâmetros na vida, é preciso tomar atenção, às vezes procurar ajuda, se não sabe exatamente o que está acontecendo. A compulsão acontece no cérebro humano, na região do núcleo accumbens do sistema límbico. Então, qualquer coisa que o cérebro acredita que seja prazerosa ou que dê recompensas pode se tornar viciosa, inclusive a internet. As medidas para a gente saber sobre isso é tentar tornar o uso consciente. Se eu sou uma pessoa dependente ou não, deixa eu tornar o uso consciente, começo em 30 minutos, daqui 30 minutos eu não vou mexer com o celular. Quem não precisa, quem não é médico cirurgião ou não precisa, desligue o celular à noite para que você não tenha a curiosidade de checar uma mensagem que chegou, acordar durante a noite e ficar lá. A luz azul das telas... Tem essa questão também, da luz que desperta, né? Inibe a produção de melatonina, altera o sistema fisiológico do cérebro. São inúmeras as pesquisas que estão chegando todo ano
fazendo com que a gente repense a nossa exposição excessiva das telas, mídias e, sobretudo, o uso excessivo da internet. Então, e eu acho que para além dessas questões muito importantes, individuais, né, e psíquicas, a gente também tem que pensar muito nisso coletivamente. Eu tenho lido ultimamente um filósofo coreano que está na moda, né, que é o Han, que tem lá a Sociedade do Cansaço, o Enxame, né, que ele vai discutir justamente como que essa sociedade hiperconectada, na verdade, ela tem virado um enxame. São várias pessoas, indivíduos isolados, que estão, cada um, né, em si mesmado, então por isso vai acabando com a questão da criatividade, né, a questão, por exemplo, ele vai falar dos movimentos sociais, né, que na verdade os movimentos sociais que a gente acha que está mobilizando via internet, na verdade eles se tornam extremamente efêmeros, né, coisa rápida mesmo. Por quê? Porque a maneira como a gente ler todas essas informações e relações que acontecem ali no mundo digital é uma maneira muito imediatista e muito sem vínculos, né? Então tudo isso é muito passageiro, é muito rápido. Então a gente tem que pensar, inclusive, as consequências disso para nós enquanto sociedade que vai agir coletivamente, né? Então a gente precisa realmente pensar tanto nas questões psíquicas quanto nas questões mesmo de coletividade. Bom, daqui a pouquinho a gente continua o nosso bate-papo, que está quase encerrando, mas hoje em Uberlândia teve chuva logo cedo, mas será que vai chover amanhã também? Confira a nossa previsão do tempo. A quinta-feira deve ser nublada em Uberlândia. A temperatura varia entre 20 e 28 graus, podendo chover a qualquer momento. Dia mais quente em Ituiutaba. A máxima prevista é de 30 graus e a mínima de 21 graus, com probabilidade de chuva durante todo o dia. Previsão de pancadas de chuva em Monte Carmelo, mínima de 19 graus e máxima de 30 graus. Em Patos de Minas, a previsão é de céu nublado na maior parte do dia. A temperatura varia entre 20 e 28 graus. A chuva deve atingir a cidade de Araguari nesta quinta-feira. A temperatura mínima fica na casa dos 20 graus e a máxima na casa dos 27 graus. Bom, e o nosso bate-papo sobre o detox digital está quase chegando ao fim, mas eu quero que os nossos convidados deem as considerações finais. Eu quero começar primeiro com Wesley. Quais são as dicas, Wesley, para essa pessoa não ficar dependente da tecnologia, ter esse uso consciente? Tá. Né? É irreversível a nossa relação com a internet e o mundo digital. Nós precisamos, como qualquer coisa, de equilíbrio. Se a gente trabalhar demais, a gente vai ter prejuízo. Se a gente trabalhar de menos, a gente vai ter prejuízo também. Então é preciso usar a tecnologia a nosso favor e aprender a lidar com elas. Aquilo que não é relevante, a gente pode ir descartando aos poucos. É como se fosse um peso que a gente está levando na mochila que não tem sentido. Para que levar esse peso? Então vamos descartando aos poucos, vamos colocando limites razoáveis, vamos estabelecendo, eu acredito que alternativas para se lidar com a internet, as mídias, com coisas reais. Por exemplo, essa história de visitar alguém pessoalmente, de conversar com o seu vizinho, nem que seja por 5 ou 10 minutos. Isso é um exercício das nossas relações possíveis e que nós estamos descartando à medida em que nós não sabemos lidar com as tecnologias. Com a relação, eu sou pai de filhos, né, pequenos, a gente precisa estar atento a desligar as mídias e brincar com coisas que realmente as crianças vão lembrar que não tem que ter nada digital. Por exemplo, construir coisas com Lego, ou brincar na terra, ou jogar uma bola numa praça. Isso é impagável. E nessa história também, para nós, adultos, quanto que nós estamos lendo? Né? E eu faço essa pergunta também a mim. Nós estamos diminuindo o nosso tempo de leitura real e ficando muito tempo em leituras digitais.
Então, escolher um livro e ter começo, meio e fim com o livro pode ser uma alternativa boa para você ir desintoxicando da questão digital e aumentando a sua capacidade de leitura real. Boa dica. Alexia. Então, eu vou partir assim, primeiro reafirmo tudo que o Wesley disse, que é muito importante isso tudo, e aí vou trazer alguma coisa enquanto formadora de professores, né? Enquanto alguém que forma professores e que hoje a grande discussão nas escolas, para se pensar os currículos escolares, inclusive, né, a Base Nacional Comum Curricular, que é a que hoje, né, está pautando aí os nossos currículos, é a questão da inclusão das tecnologias digitais em todos os processos de ensino e aprendizagem. E aí o que eu quero dizer, né, em relação a isso, então vou tentar falar sobre isso, é que para além disso tudo, é a gente pensar então em outras atividades que tem, para além, né, daquilo que a gente faz com os dispositivos móveis, é também a importância da gente entender o que acontece ali nessa cultura digital. Então, acho que a gente precisa trabalhar muito em termos de currículo, de escola, com as ideias de guerra de narrativas que acontece na internet, discurso de ódio, a questão das fake news, a questão das big dates, né, dos algoritmos, para a gente entender que o que a gente encontra na internet é uma seleção feita por alguns algoritmos dominados por algumas empresas que hoje monopolizam esse lugar que no início parecia que ia ser um lugar extremamente democrático e que hoje está monopolizado. Então isso tudo, quando a gente fala em trabalhar tecnologias digitais na escola, não necessariamente é levar o aparelho digital para a escola, mas é conversar sobre essa cultura digital e em que ela implica, né? E assim, o tempo deve estar acabando. Outra coisa que eu quero trazer, que eu acho muito importante, é uma fala de uma antropóloga chamada Paula Sibilia, que ela disse, e aí eu vou voltar ao início da fala do Wesley, a gente está num mundo hiperconectado e hiperestimulante. As crianças nascem nesse mundo, não tem como acabar com isso, mas tem como a gente reter o fluxo, né? Então, eu acho que nosso papel de educador, de pai, é reter esse fluxo, parar um pouco ele, tanto desligando ou mesmo sem desligar, pensando no que a gente está fazendo nas redes. Muito bem. Bom, eu quero agradecer a participação da Alexia Pádua Franco, professora da Faculdade de Educação aqui da UF. Muito obrigado, Alexia. E também a participação do Wesley Nazaré, psicólogo. Muito obrigado. Eu agradeço, estou à disposição. A gente que agradece. Bom, o Jornal da UFO termina aqui. Amanhã a gente está de volta a partir das 7 da noite. E hoje, logo mais, às 9h15, tem Jornal da Cultura. Uma boa noite para você. Tchau.